estudantes do 8º ano do Paraná, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cleide, estamos aqui um tempo já. Eu gostaria que você pegasse seu material aí, seu caderno, a caneta, deixasse ao seu redor, para que você possa estar concentrado na aula de hoje, que vamos falar sobre gênero reportagem. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o gênero reportagem? Vamos retomar novamente agora nessa aula, falando sobre uma outra temática, tudo bem? Antes de iniciar a aula, eu gostaria de lembrá-los que vocês devem acessar o Classroom e marque a presença realizando uma atividade obrigatória, tudo bem? Vamos lá, turma? Os objetivos da aula: continuar o estudo sobre o gênero reportagem, refletir sobre o caráter argumentativo das imagens, formular hipóteses sobre as principais marcas linguísticas do gênero e diferenciar linguagem verbal e não verbal. Muito bem, para aquecer a nossa aula de hoje, vamos pensar um pouquinho sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Lembra que fizemos um exercício na aula passada e não somente isso, nós tivemos uma aula, que foi somente sobre linguagem verbal, linguagem não verbal, mista e assim por diante. Vamos retomar? Vamos pensar sobre esse quiz. Que tipo de linguagem temos nessa imagem? Aqui nós temos várias imagens, aí dentro tem a conjugação do verbo, eu compro, tu compras, ele compra. A letra A, linguagem verbal e não verbal. Letra B, linguagem verbal. Letra C, linguagem não verbal. Vamos lá para responder?
Ok, vamos à correção? Nós temos aqui, então, letra A, que é a linguagem verbal e não verbal. Por quê, professora? Dá para falar de novo? Dá. Então, porque nós temos aqui várias imagens de pessoas que estão indo às compras. E ali, para reforçar, né, que a pessoa que criou essa imagem fez. Colocou ali, fez a conjugação do verbo. Eu compro, tu compras, ele compra. Logo, então, nós temos a representação da imagem que traz, né, um entendimento, que nos permite uma leitura. E nós temos a própria linguagem verbal ali junto com o desenho, ok? Então, só reforçando. Linguagem verbal é a linguagem escrita ou a linguagem oralizada, ok? Texto escrito ou oralizado. A linguagem não verbal é a linguagem que traz alguma representação por imagem e que você lê, né, aquela imagem e logo você identifica, por exemplo, placas de trânsito e vários outros elementos que nós temos sobre linguagem verbal e não linguagem verbal, que nós não queremos tratar sobre esse assunto agora, porque nossa aula é qual mesmo? Gênero reportagem. O que chama a sua atenção na imagem abaixo? Veja só, turma, olha só, que imagem mais interessante. Como estamos falando sobre reportagem, o que vocês podem pensar sobre essa imagem? O que essa imagem traz, desperta em vocês? Vamos lá elaborar a sua resposta e já retornamos para conferir.
Então, a imagem aqui ao lado retrata o exagerado apelo das propagandas voltadas ao público infantil, trazendo várias propostas para estimular o consumo desse público. Concorda comigo que sim? Então, sobre isso que vamos falar na aula de hoje, sobre o consumismo infantil. Que tipo de linguagem é utilizada nessa imagem? Linguagem verbal e não verbal, linguagem verbal, que é a letra B, letra C, linguagem não verbal. Tá fácil, né, gente? Marque lá a resposta de vocês e já retornamos.
vamos à correção? Linguagem não verbal traz muitas informações aqui para nós sobre o consumismo, tá? Então seria isso o tipo de linguagem não verbal. Mas olhamos na imagem, então nós entendemos o que a imagem quer transmitir. Bora lá! Reportagem, vamos conceituar aqui. É um conteúdo jornalístico escrito ou falado baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras e, numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto. Na aula anterior, nós vimos uma outra definição de reportagem. Tudo bem. Aqui eu só trouxe um outro diferente para incrementar mais. Mas é a mesma coisa. Porque, só lembrando que a reportagem, ele é um texto mais aprofundado, ele é longo. E ele traz muitas informações, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quem foi, tá? Então traz vários elementos. Então é diferente que a notícia ela é breve, ela traz ali um lance bem breve, né? Jogou a notícia, não traz informações detalhadas como a reportagem. Qual é o debate em torno da publicidade feita por youtubers mirins? Então aqui nós temos o tema, o título dessa reportagem. Esse aqui é uma reportagem, tá, galera? E aqui nós temos um subtítulo. Para especialistas, falta de delimitação entre propaganda e entretenimento confunde crianças e viola direitos. Foi escrito por Camilo Rocha este texto. Esse texto, turminha, não está todo aqui na tela, porque como eu falei que a reportagem é um texto mais extenso, não tem como eu trazer aqui na videoaula, mas está no seu livro didático aí do 8º ano, que você pode ler na sua casa todos os detalhes. Nessa aula vamos trabalhar apenas alguns fragmentos, ok? Em 3 anos, a presença de conteúdo infantil no YouTube cresceu e se multiplicou. Se em 2015, 1/3 dos 100 canais mais populares era de conteúdo infantil, em 2017, essa proporção passou para mais da metade. O Media Lab da Escola Superior de Propaganda e Marketing analisa conteúdo infantil no YouTube desde 2015. Sua pesquisa divide o material em 7 categorias: Minecraft e games, incluindo vídeos de usuários jogando vlogs de games, TV com programação que também pode ser encontrada na TV convencional, não TV, conteúdo com linguagem de desenhos da TV, mas que não passa na TV comercial, no YouTubers Teens, no YouTubers Mirins, no Unbox, vídeo, brincadeiras e propaganda velada ou não de produtos, e no educativo. Então, turma, essa pesquisa que a autora faz, que ela traz esse tipo de reportagem, são baseados nessas 7 categorias. Porque vocês sabiam que atualmente, hoje, tem a lei que protege a propaganda infantil, o exagero desse uso da imagem da criança para a propaganda. Então, esse texto, ele discorre sobre isso. Vamos lá? Questão 2. Uma das categorias pesquisadoras é o unbox. Você sabe o que é? Você conhecia esse tipo de anúncio? Sim ou não? Se você sabe, você vai colocar sim e colocar por quê. Não é apenas colocar sim ou não, tá? Porque eu tenho certeza que vocês sabem sobre esse tipo de propaganda que ocorre no YouTube,
tá? Porque é do conhecimento de vocês, é do contexto de vocês, que vocês estão bem ligados nas redes sociais, não é verdade? Vamos lá elaborar a sua resposta?
turminha? Aqui, ó, no unbox, vídeo, brincadeiras e propagandas velado ou não de produtos, que é isso aqui que a gente quer. A prática do unbox consiste em filmar a abertura da embalagem, não é assim? De um produto novo, mostrando em detalhes seus itens, e características. Não é assim quando vocês abrem lá uma propaganda no YouTube que é do unbox? Abre e a pessoa que está fazendo a propaganda, no caso ali o adolescente ou a criança, vai demonstrando todos os procedimentos ali dentro daquela caixa, ok? Vamos continuação do texto. Os YouTubers mirins, cujo público-alvo são crianças de 2 a 8 anos, vejam só, tem aproximadamente 5,8 bilhões. Os YouTubers teens, para o público entre 9 e 12, somam 3,5 bilhões. A categoria das propagandas de brinquedos ultrapassou 6 bilhões de visualizações em 2016. Quantas visualizações mesmo? 6 bilhões, ok? Qual é o alcance desses anúncios por essa mídia em 2016? Vamos lá para esse quiz. Letra A, mais de 3 bilhões de visualizações. Letra B, 6 bilhões de visualizações. Letra C, mais de 6 bilhões de visualizações. Veja lá, marque a questão, a resposta, a alternativa correta e já retornamos.
tenho certeza que vocês acertaram. Vamos conferir? Mais de 6 bilhões de visualizações. Letra C, veja só, quantas visualizações que a propaganda, a publicidade alcança através, né, das crianças, né, da imagem das crianças. Eu quero muito que vocês leiam esse texto no livro, porque esse texto, ele traz todo um debate, toda uma investigação, né, sobre o uso de imagem de maneira exagerada das crianças e adolescentes. Questão 3. Ainda explorando a temática da reportagem que lemos, como são feitos os anúncios das marcas e produtos pelos YouTubers? Olha, eu trouxe aqui uma imagem aqui do menino, tênis e tal. Vocês vão pensar sobre isso e vão elaborar a resposta de vocês. E já retornamos.
Ok, turma, vamos conferir a nossa resposta. Os anúncios são feitos por meio da exibição de produtos, certo? Sim, com certeza. Como roupas e brinquedos. Comentários elogiosos sobre marcas e dicas de uso. Tudo isso é usado na publicidade, na propaganda. E essas propagandas podem ser feitas em vídeos específicos ou intercaladas durante a apresentação de outros conteúdos. Aí na imagem nós temos o menino, aqui, temos o menino, aí tem aqui o tênis. E o menino ele traz essa propaganda do tênis, que o propósito é o que, turma? É vender o tênis, é claro, dizer que é o melhor tênis. Então, por isso que na resposta a gente colocou comentários elogiosos sobre marcas e dicas de uso, porque a propaganda sempre vai trazer, enfatizar sobre isso, que é a melhor marca, que é o melhor produto, vai trazer a imagem muito nítida ou chamativa, com muitas cores, para que chame a atenção do consumista. E na aula de hoje, turminha, nós estamos finalizando e nós vimos na aula de hoje o que mesmo? Sobre o gênero reportagem. Nós lemos apenas um pequeno fragmento e analisamos sobre esse fragmento. Também diferenciamos linguagem verbal e linguagem não verbal. Olha que a prof trouxe para vocês aqui o livro de vocês. Lembra que eu falei durante a aula sobre o livro? Na página 217, vocês têm esse texto por completo lá, que vocês podem realizar a leitura e implementar mais o conhecimento a respeito dessa matéria que caracterizamos como gênero reportagem. Ok, turminha? Eu desejo a todos e a todas bons estudos e eu espero revê-las, ou digamos assim, eu quero novamente vocês comigo na próxima videoaula, porque é a continuação da aula de hoje. Vocês não podem perder, porque quando vocês perdem uma aula, vocês perdem a sequência da aula, que estamos trabalhando aqui nas sequências de conteúdo. Ok? Combinado? Bons estudos, o meu abraço a todos vocês e até mais!